Boa noite, encerrando aqui. Boa noite, Thalita. Boa noite, John Lennon, Wallace, Lucas, Frank, Daiane, Rose, pessoal de sempre aqui, muito boa noite. Obrigado por nos prestigiar na última live, pelo menos dessa temporada, tá bom? Natiele, muito contente com a presença de todos vocês. Daiane, aguardando o professor Ney Maranhão. Boa noite, Thalita. Acompanhei seu projeto, viu? Meus parabéns aí por essas lives que você já está promovendo, bem legal. Fabi, professor Ney Maranhão já está a postos. Já autorizei aqui a transmissão, aguardando. Opa! Boa noite. Opa, tudo bem, meu caro? E aí, Tranquilo? Watson, tudo bom? Tudo bem. Eu só vou arrumar aqui e quando corta a tela, Ah, perde um pouco o foco, né? Peraí. mas o meu tá normal, né? Tá perfeito. Tá a transmissão e tanto o áudio quanto a imagem estão Ótimo, excelentes. ótimo. Bom, Ney Maranhão, obrigado por comparecer aqui. Obrigado pela disponibilidade. Esse é um projeto que foi idealizado pela minha esposa Thaís, que ela está acompanhando aqui. Eu te amo, meu amor. E como é um projeto, a magistratura em si também é um projeto familiar, né? E a gente estava passando por esse período de pandemia e ela fez uma sugestão. Por que você não chama pessoas que você admira, pessoas de diferentes gerações, diferentes regionais, magistrados que têm essa vocação, essa paixão pelo direito do trabalho? E eu achei bem interessante, né, para passar um pouco dessa experiência, para fazer um bate-papo bem amistoso e motivacional para quem pretende ainda a carreira da magistratura do trabalho. E, Ney Maranhão, aqui temos essa 30ª live, eu só vou repassar para você ver que você está fechando com chave de ouro aqui esse projeto. Então, tivemos a presença do Glauco Prezziani, que é um amigo querido lá do TRT2, Otávio Calvé, que é outro amigo especial que eu Sim. tenho, do TRT1, o André Doster, do TRT2, Alexandre Piovesan, do TRT18, Luciano Martinez, um grande amigo também, do TRT5, Amanda Diniz, do TRT1, Teana Borges, do TRT16, Flávia Menezes, aprovado no último concurso nacional do TRT2, Samantha Steele, que é uma grande amiga e colaboradora do meu blog, do TRT2 também, Valdete Severo, a querida e presidente da AJD, Rodrigo Trindade, também um querido do TRT4, tal qual a Valdete Severo, Fabiano Luzes, do TRT1, que tem um trabalho bem legal, que é Papo Trabalhista, Vinícius Taveira, que está coordenando um blog também bem interessante, que é o Iraquia Dinâmica, do TRT15, Josley Soares, do TRT2, grande professor, Thais Aleluia, do TRT5, professora também de renomadas instituições, Cassandra Carvalho, uma das coordenadoras do perfil Você Muito Mais Conciliador, Yuri Pinheiro, TRT3, a Cassandra é do TRT19, Noêmia Porto, nossa querida presidenta da Namatra, Fabrício Silva, do TRT3, João Humberto Cesário, grande professor do TRT23, Rapaz, que time, hein? Mauro Schiavi, do TRT2, grande autor de livros, Renata Orsi, também TRT2, aprovada no último concurso nacional, Vinícius Rezende do TRT2, grande professor de questões discursivas, Fábio Pacheco, seu colega aí do TRT8, do último concurso Sim. nacional, Luiz dos Santos, meu colega aqui do TRT14, Andressa Carvalho, também do perfil Você Muito Mais Conciliador, do TRT18, o grande Danilo Gaspar, do TRT5, Felipe Bernardes, do TRT1, Sim. também um autor de uma magnífica obra de processo de trabalho, meu amigo Marcos Scalessi, do TRT2, e fechando agora com o grande Ney Maranhão, que eu estava querendo trazer um perfil realmente completo e que congregasse várias vertentes, tanto da magistratura do trabalho, da área acadêmica e também do magistério.
E você é essa pessoa fantástica que inspira todos que militam na área trabalhista. Obrigado. E por uma honra eu fui convidado para participar do Grupo Ágora Trabalhista. Eu acho muito interessante os debates e você é um dos coordenadores, né? Um dos moderadores do grupo. E Ney Maranhão, seja muito bem-vindo, viu? É uma satisfação enorme ter você aqui, porque eu vou até te mostrar aqui também uma coisa. Aqui, ó, tem um livro Olha seu aí. aqui. Isso aqui me auxiliou muito na minha dissertação de mestrado e que eu estou concluindo para ver se eu faço um livro, mas uma das inspirações foi você. Realmente essa questão de poluição laboroambiental é até relacionada ao aspecto do conceito, né, de meio ambiente de trabalho, um conceito Sim. mais plural, né, e mais dinâmico que você tem. E, além disso, eu já acompanhava o seu desempenho tanto em palestras quanto em algumas aulas. Eu tive a oportunidade de ver algumas palestras no TRT 18. E foi. É bom, eu gosto de repassar isso porque para falar que eu tenho uma admiração e ela é real mesmo, né? Então eu já acompanhei várias palestras. A que mais me marcou foi de um evento, já faz muito tempo, foi lá do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, né? Sim, o IGT. Foi na época da NR 36 de frigoríficos. E você deu uma palhinha lá, fez uma palestra muito, muito interessante sobre a nova regulamentação dos frigoríficos, né? Bacana. Eu lembro muito carinho dessa época. E a gente tem que se inspirar em bons exemplos, né? Aí por isso que eu trouxe você aqui para encerrar essa live. Depois que você elencou esse rol estelar aí, meu amigo, eu fiquei até entusiasmado, viu? Muito obrigado, viu, Axel? É um prazer. Para mim é uma satisfação. E eu te confesso que quando você me contactou tudo, é claro, né, que já era um prazer, mas eu me senti muito mais, digamos assim, animado quando você falou que a temática não seria puramente jurídica, né? Então, ou seja, uma conversa, um bate-papo light, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho, né, da aridez, né, da reflexão dogmático-jurídica e falar um pouquinho mais da gente, de vida, de seres humanos, da realidade, né? Digamos assim. Eu estava precisando de uma conversa que pudesse ser mais aberta, né? Mais, repito, mais humana, né? Então isso eu te agradeço muito pelo convite, extremamente honrado de poder figurar esse timaço aí que você selecionou muito bem, viu? Grandes amigos e amigas estão nessa lista, viu? Mas realmente é uma disposição. Que legal. Para quem não conhece, o Ney Maranhão é juiz do trabalho no TRT da 8ª Região, professor da Universidade Federal do Pará, autor de diversas obras jurídicas, né? Mestre e doutor em Direito, e atualmente é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E realmente é um perfil muito completo, que a gente tem a honra de ter aqui nesse momento. E, Ney, passando para a primeira etapa da live, a gente sempre pergunta, a gente fica curioso a respeito da jornada de concursos, né? E você me repassou até um link para quem tiver interesse, lá do site da Matra 8, né, que tem uma reportagem, uma entrevista, que o nome é Os Caminhos do Juiz Ney Maranhão, que é 17 de maio de 2016, essa reportagem. Quem tiver interesse é só pesquisar no Google, mas eu queria até você falar sobre isso, essa experiência, né? Se teve reprovações, quantos concursos foram, se desde a faculdade você nutriu esse sonho pela magistratura do trabalho e qual foi a sua experiência anterior à magistratura do trabalho? Se você advogou ou se você foi servidor público, né? Eu estou achando... Mas está me ouvindo bem, né? Tô, é só com um certo delay. Oi, pronto, melhorou?
Melhorou, melhorou. Deu uma travada. Bom, Wags, mas eu acho que agora voltou. Sim. Eu estou te O ouvindo seguinte, bem, Wags, estou te visualizando bem. essa minha história com a Justiça do Trabalho começou cedo. Esse é um namoro de adolescente, digamos assim. Porque eu tinha 19 anos quando fui aprovado no concurso para servidor da Justiça do Trabalho. Mas antes desse concurso, o Agson e colegas e amigos, né, que estão aqui, eu tive uma experiência, porque, veja bem, eu sou de uma família muito, muito simples, né? Então, eu vim de uma família que minha mãe dona de casa, meu pai um autônomo, né, que trabalhava no comércio. Então, realmente eu não tinha essa experiência da longevidade, né, dos estudos, né, ingressar numa faculdade, por exemplo, na minha família interna mesmo, ali meu pai e minha mãe não tiveram essa oportunidade, eu fui o primeiro, né? Então, eu senti desde o início que eu entrei na faculdade, na Universidade Federal do Pará, o Adson, eu vi a necessidade de eu realmente começar uma atividade que pudesse me render algo, né, para me ajudar financeiramente, né? Então eu comecei, digamos assim, a melhorar a minha vida numa época que meus pais estavam desempregados. Foi exatamente quando eu me coloquei no centro da faculdade de Direito. Eu comecei a, a estagiar no escritório de advocacia. E nesse escritório de advocacia, eu comecei, é engraçado, né, como são as coisas. Tinham duas vagas para estagiário. E foram dois selecionados. E a advogada olhou literalmente para mim, para outra colega que tinha sido selecionada, e disse: eu preciso de um para a Justiça do Trabalho e um para comum estadual, né? E ela me olhou e disse: você vai trabalhar na Justiça do Trabalho. Então ali começou a minha história com a Justiça do Trabalho. A doutora Madalena Kitts, saudosa doutora Madalena, já falecida, ela me selecionou e ela disse o porquê, tá, Wags? Uhum. Ela depois eu perguntei: doutor, por que a senhora me chamou para a Justiça do Trabalho? E ela disse: porque você era alto. E os processos na Justiça do Trabalho eram mais pesados, os autos dos processos. Então você ia me ajudar mais, carregando aqueles autos dos processos. Então ali começou. Eu comecei como estagiário, né? Então eu tinha ali 18 anos, fiquei até que eu passei no concurso para servidor técnico judiciário do TRT-8. Eu estava no segundo ano do curso de Direito, finalizando o segundo ano do curso de Direito, quando eu assumi. Aí eu passei com 19, mas assumi com 20 anos de idade, né? Como técnico judiciário no âmbito do TRT-8. E logo que eu entrei, o Adson, eu comecei a trabalhar na Vara do Trabalho de Marabá, no interior do Pará. Então, novo, né? Primeiro emprego, literalmente, tudo. Quando eu entrei, eu olhei para a sala de audiência e ali eu me encaixei perfeitamente. Foi amor à primeira vista. Eu tinha convicção que eu ia ser juiz do trabalho. Que legal. Então foi assim, a minha história começou. E ali eu comecei, Alisson, atendendo no balcão, né? Passei ali uns 4, 5 meses atendendo no balcão, envelopando na época, né? Envelopes, era carta, a gente digitava ainda os ofícios, as notificações no computador, máquina elétrica. Então, até que um dia pintou a oportunidade de substituir o secretário de audiência. Tudo que eu queria. Ficar ao lado do juiz que participar de uma sala de audiência, né? Então eu fui e realizei esse sonho junto com o doutor Raimundo Itamar, hoje um querido amigo. E participei, e aquilo ali foi um amor, né? O tempo foi passando e eu realmente coloquei no meu coração que eu me formaria e ingressaria na magistratura trabalhista, e assim aconteceu, graças a Deus. Que legal. E Ney, foram muitos concursos que você prestou? Já prestou em outras regiões sem ser o Pará? É curioso, né? Essa minha convicção da magistratura trabalhista, Wagner,
ela era tão forte que eu não fiz qualquer outro concurso, a não ser para a magistratura trabalhista. Eu não fiz para procurador de Estado, não fiz para procurador do trabalho, não fiz para juiz de direito, promotor, não. Realmente eu queria a magistratura trabalhista. Eu me formei, Wagson, em dezembro de 2002. E em setembro de 2004, eu tomava posse como juiz do trabalho substituto no TRT da 8ª Região. Então foram, digamos aí, 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses de 11 concursos. 10 reprovações, sendo que 6 delas na prova de sentença. Olha só, 6 em prova de 6 sentença. delas não. O meu primeiro concurso, Wagson, eu fiquei na sentença. Foi o TRT do Pará, aqui. Foi uma coisa impressionante. Inclusive, eu imaginava que ia passar de primeira, né? Porque era o meu primeiro concurso, eu tinha 25 anos, né? E passei na primeira, na segunda, que era mais difícil, todo mundo comentou. Meu, nem passou, na época, eu já era diretor de secretaria da 4ª Vara do Trabalho de Belém. Então, eu era diretor de secretaria. Então, o meu tempo era muito curto. Eu costumava estudar realmente à noite, geralmente entre 4 da manhã e 7 da manhã, né? Porque 8 horas eu tinha que estar no batente. Acordava cedo, né? Era. E assim, eu posso te dizer com a maior tranquilidade, a minha esposa está aqui, a Jofrânia. Que legal. Um abraço, Jofrânia. Não gozei férias. Eu nunca gozei férias enquanto servidor. As férias e recessos eram mergulhado nos livros. Mergulhado literalmente nos livros. As férias que eu tinha entrava no meu quarto, minha esposa me auxiliando, e eu com aquela meta, né? Olha ela sorrindo aí, ó, com aquela meta de leitura, né? de livros, né? Então, tipo assim, no recesso, nós vamos ter recesso. Esse recesso era de 2000 para 2001. Esse recesso eu vou estudar processo civil. Eu lia a coleção do Humberto Teodoro Júnior, digamos Meu assim, Deus, entendeu? Que legal. Então era assim. Então, nas minhas férias, eu vou ler Processo do Trabalho. Aí eu li aqueles volumes em homenagem a Célio Boiatá. Instituições, né, 2 vezes. Então, era realmente um foco muito grande para a magistratura. E na época, veja bem, servidor, mas acadêmico de direito, né? Não era formado, estou falando isso. Eu era acadêmico de direito, estava nem formado ainda. Então, quando eu me formei, eu tinha uma quilometragem de estudo muito grande. Mas é evidente que não é só o estudo, né? Existe uma experiência, macete de fazer prova, né? Você tem que estar... Não é só o conhecimento em si. E mais o fato é que eu cheguei na sentença e fiz uma excelente prova de sentença. E eu confesso aqui para vocês que eu pensei que eu ia passar. Mas graças a Deus, Wagson, e eu digo de coração, que eu fui reprovado. Chorei copiosamente. Por que eu digo que graças a Deus eu fui reprovado? Porque se eu não tivesse sido reprovado naquela oportunidade, eu não seria o Ney que eu sou hoje. Que legal, que legal. Aquilo foi de um impacto muito grande. Eu não sei se talvez eu passando de primeiro uma vaidade, né? Sim. Nasceria em mim uma vaidade, um orgulho, uma ideia de que eu era bom, que tá vendo como são as coisas, eu sou melhor. Não. Pois eu bati com a cara na parede, enfrentei o gosto amargo da derrota e enfrentei mais 6 sentenças, mais 5 sentenças, até que Deus me visse maduro o suficiente para ingressar na magistratura. E hoje eu sou exatamente o reflexo das múltiplas vitórias e inúmeras derrotas que eu tive na minha vida. Essa é a vida de um ser humano normal. Sim. Não, e que legal você compartilhar isso, né? E não, é muito legal compartilhar isso, porque a gente só vê num exemplo de sucesso só as vitórias, né? E esquece que tem atrás disso toda uma caminhada, uma dedicação, teve reprovações, aprendizagem com essas reprovações, né? E o que nos torna mais humanos, assim, mais sensíveis, né? Principalmente como magistrados, né? E realmente eu não conhecia
essa caminhada sua. É por isso que eu Eu estou vou te contar maravilhado aqui uma. também de escutar. Ó, a Tânia entrou aqui, chamo para ti. Eu vou te contar uma história. Não sei se eu já contei isso publicamente, vou fazê-lo agora. É, por exemplo, vou te dar um exemplo. O concurso do TRT do Mato Grosso, TRT 23. Eu fui primeiro Uhum. lugar na prova objetiva, salvo engano. Fui primeiro lugar na prova subjetiva. Então vinha voando, né? Aquele eu Uhum. já tinha sido reprovado na sentença no Pará, tinha sido reprovado na sentença em Rondônia, já tinha sido reprovado na sentença em Brasília, já tinha sido reprovado na sentença no Maranhão. Então eu estava Olha assim, só. com naquele misto, né, de tristeza, mas lutando, né, para conquistar o que eu tinha no meu coração como objetivo de vida, né, no campo profissional. Então eu fiz a prova de sentença, Watson, e eu tinha convicção que eu tinha passado, porque a prova foi fenomenal. Eu fiz aquela prova com uma sobriedade, uma lucidez impressionante, impressionante. E aí era o seguinte, eram só 12 candidatos, né? Só que só 10 foram fazer a prova, Watson. 2 já tinham sido aprovados em outro concurso. Sim. Então, na hora da feitura da prova, eu me lembro, o presidente da comissão falou, olha, pessoal, como são só 10 candidatos, nós vamos antecipar a publicidade do resultado dessa prova de sentença para amanhã. E aí o que aconteceu? Eu tinha marcado o meu retorno para o dia seguinte, pois eu saí tão empolgado dessa prova, 10 vagas, 10 candidatos, antecipado o resultado da prova de sentença, eu então cancelei e adiei o retorno para eu assistir a sessão de publicação das notas. E aí eu fui assistir, Olha só. confiante, em demasia, né, no feito que eu tinha realizado, a prova muito boa, conversei com os colegas e todo mundo ali muito próximo, né, e eu, naquele dia, Watson, eu tive... foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque de todos que ficaram naquele local esperando o resultado da sentença, eu fui o único que foi reprovado. Eu fui o único Nossa. reprovado. Então aquilo foi assim. Então eu tinha amigos ao meu lado. Então claro que eu não poderia nunca expressar a minha decepção sem antes comemorar a vitória deles. Então eu preciso, né, a vaidade, vencer o desgosto pessoal e me encontrar com o outro e ver a alegria, né? Então me alegrei com os colegas, inclusive um amigo juiz aqui no Pará, né? Me alegrei, mas quando eu fui para o hotel, eu chorei praticamente o dia todo. Meu Deus. Que excelente relato, viu, Ney? Eu acho que deu uma travada aí. Eu acho que retornou. Tá me escutando bem? Eu acho que caiu. Deixa eu. Pessoal, eu vou encerrar essa live aqui, porque travou com um amigo Ney Maranhão. E eu vou salvar no IGTV, viu, Ney? Só um minutinho aqui que eu vou salvar essa live e já abro outra logo em seguida, tá bom? Para não ter nenhum tipo de prejuízo. Peço só um pouquinho de paciência, uns 2 minutinhos aí. Acredito que deve ser um problema de conexão. Ok. Ney, eu vou encerrar essa live aqui para deixar ela registrada e salvada no IGTV para não ter nenhum tipo de problema. E depois de 2, 3 minutinhos eu já entro novamente, que é o tempo de ficar registrado, tá bom? Aí eu peço para que você entre novamente e me encaminhe a solicitação de participação. Espero os demais na próxima live. Só um minutinho. Até mais.